Oi, gente. Hoje eu apareci mais ou menos, né? A iluminação um pouquinho melhor, como no outro vídeo, ainda o cenário improvisado. Hoje eu vim contar, eu falei no vídeo de parto. Eu espero que esteja conseguindo me ouvir bem, porque o ar tá ligado, o ventilador também. Vou desligar o ventilador porque tá do outro lado, mas eu ainda espero que esteja dando pra me ouvir, porque tá calor no Rio de Janeiro. Hoje eu vim fazer um vídeo explicando, né? Eu falei no meu relato de parto que eu ia explicar a minha situação de agora. Por isso que eu estou num cenário improvisado. Aqui também improvisei aqui para colocar o celular, uma iluminaçãozinha. Tá melhorzinho do que o outro vídeo, eu acho, né? Então, como eu falei pra vocês, eu tive um parto meio complicado, né? A situação depois que eu saí da maternidade, tive alta, eu ainda sentia minha perna um pouco dormente, como se tivesse anestesiada, mas eu tava conseguindo normal, mas eu estava sentindo dormente. Com o tempo, a dormência foi aumentando e eu fui aos poucos piorando na parte de andar. Antes isso de 2 anos pra cá, desde quando eu saí da maternidade. Então foi piorando até hoje. Eu consegui andar, mas eu fui andando com a dormência nas pernas. Meio estranho, mas eu consegui andar sozinha. Aos poucos eu fui começando a ter que parar para andar e andando em zigue-zague, como se tivesse fraqueza nas pernas. Como tava dormente, você sente fraqueza nas pernas. Aí eu fui piorando de pouquinho a pouquinho. Aos poucos aí eu comecei a parar e andar, parar e andar. E foi piorando. Depois eu comecei só a andar com o apoio de alguém, porque senão eu não conseguia andar sozinha. Como sempre, dormência e fraqueza nas pernas sempre aumentando. Até aí. Eu tô meio enrolada porque eu tô tentando ver a trajetória até o piorar como tá hoje em dia. Aí, de uns tempos pra cá, foi o que piorou. Como eu fiz um vídeo pra fazer, eu tava fazendo fisioterapia. Que eu pensei que com fisioterapia ia melhorar. Mas, mês passado, eu dei uma piorada brusca mesmo. Não tava nem conseguindo andar, literalmente andar, nem subir na moto eu tava conseguindo. O fisioterapeuta viu a minha piora, ele falou que eu cheguei lá um dia e falou que estudou meu caso e provavelmente não, eu estou com edema na coluna onde foi aplicada a raquianestesia. Como provavelmente aplicaram muito fundo, acabou pegando um nervo na minha coluna. Com isso cresce esse edema e ele cresce aos pouquinhos. Não é à toa que desde quando eu saí da maternidade, eu fui piorando aos pouquinhos. Mas eu pesquisei um pouco, ele falou, né? E foi falando aos sintomas. Eu falei que eu tava sentindo exatamente tudo que ele tava falando desde o começo e até a piora de agora. Tudo que ele falou é o que eu tava sentindo. Falha na perna, não sei como explicar falha na perna. Quando você tá andando e do nada sua perna falha. Eu acho que já aconteceu isso até quem tem as pernas normal. Você tá andando e do nada dá uma falhada. Sei que o meu tá toda hora. Mais dormência, dor na coluna, dormência nas pernas, muita fraqueza e dormência nas pernas, principalmente mais em uma do que em outra. E a dor na coluna,
muita dor na coluna. Com isso, eu tenho muita dificuldade para andar. Mas como eu venho piorando, eu não tô saindo de casa faz um mês. Eu tô literalmente em casa sem ver rua, sem ver outras pessoas faz um mês. Aí ele falou exatamente que com esse edema ele vai crescendo aos poucos e com isso vai piorando. Com isso ele tá comprimindo o meu nervo, como se fosse apertando o meu nervo e tá fazendo piorar. Por isso que eu dei uma piorada. Eu dei uma pesquisada para saber e fala que até com qual que é o nome? Com esforço, peso ou fazendo esforço, ele tende a piorar um pouco mais rápido. E eu tava trabalhando, né, gente? Mesmo na dificuldade, eu tava trabalhando. Meu filho é bem pesado, ele tem 2 anos e vai fazer 2 anos, 2 meses e pesa 16 quilos. Mas ele é um bebê bem pesado. Então, eu tava trabalhando normal e lanchonete é bem puxado. E eu não sabia dessa questão do edema. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Por isso que eu não me resguardei. Não trabalhei menos, não carreguei menos peso. Porque eu não sabia, foi a primeira vez que alguém me falou sobre. Nem a médica, a neurologista que eu vou, falou sobre. Ela tava em outros, pensando em outras coisas, mas sobre isso ela nunca falou. Aí ele falou isso e é exatamente, todos os sintomas que ele falou é exatamente o que eu tô sentindo. E como ele falou, a questão é que vai crescendo aos pouquinhos e vai piorando. E como eu falei, desde a maternidade que eu saí, aos pouquinhos até hoje em dia. Hoje é dia... não sei que dia é hoje. Hoje é dia 15, 16 de outubro. Eu piorei de vez. Quer dizer, ainda tô conseguindo andar dentro de casa, porque aqui o banheiro é perto, então eu consigo. Mas em questão de locomoção eu piorei completamente. Porque com certeza, se eu soubesse que era um edema, que ia crescer aos pouquinhos, eu tinha procurado tudo que era possível antes e me resguardado mais para isso não crescer tão rápido. Mas cresceu. A primeira vez que eu vi foi sobre esse edema, foi o fisioterapeuta que falou, e eu comecei a fazer fisioterapia esse ano, então por isso que eu só soube esse ano. Infelizmente ou felizmente é caso cirúrgico, então já é caso de neurocirurgião. Eu também tenho uma pesquisada, tudo é pesquisa, gente. Tem uma pesquisada e neurocirurgião é caso já de nervo, da coluna principalmente, e caso da coluna. Então já é caso de cirurgia, como ele falou. E eu também, a médica da clínica da família veio me ver. Eu expliquei sobre o que o fisioterapeuta falou. Ela falou que com certeza era isso. E realmente é caso cirúrgico. É como se fosse uma bola no meio da minha coluna que vão cortar. E para não crescer novamente, vão colocar como se fosse cimento cirúrgico, né? Ou pinos, ou alguma coisa que proíba dela crescer novamente. A boa notícia é que depois da cirurgia eu vou voltar a andar normal. Quer dizer, não logo depois da cirurgia, né? Porque eu vou ter que fazer fisioterapia pra voltar a andar normal aos pouquinhos. Porque, gente, faz 2 anos e quase 2 meses que eu não sei o que é andar direito mais. Então, e vai ser uma cirurgia, então precisa de recuperação, precisa aos poucos
voltar à minha rotina normal, mas com a cirurgia eu vou voltar a andar, que faz 2 anos e 2 meses que eu não sei o que é andar normal, não sei o que é andar sozinha ou andar por aí mais, porque nesses 2 anos ou eu ando acompanhada, na dificuldade, porque era horrível para andar, e sempre descansando, dar lanchonete para casa também precisava de alguém, ou andar de moto, porque eu não conseguia andar a pé por muito tempo também. Então a questão é esperar, ou esperar a parte do CIGEG, né, que é da Clínica da Família, para me passar por neurocirurgião, porque já é caso de cirurgia. Ele vai me analisar, vai ver que é caso de cirurgia. Eu já tenho uma ressonância da coluna, então, mas no momento já faz 1 mês e um pouquinho a mais que eu estou em casa parada, completamente parada, sem fazer nada, porque eu não consigo, eu não posso fazer mais esforço, porque senão vai piorando mais, a parte do edema ele vai crescendo mais. Então eu já tô em casa sem fazer nada há 1 mês, sem trabalhar. Tá sendo difícil, mas é o que eu posso fazer. Infelizmente aconteceu isso. Como eu expliquei no parto, foi algo demorado, me deixaram lá, né? Então foi uma cesárea de emergência que acabou acontecendo isso. Enfiaram a agulha demais e acabou pegando o nervo da minha coluna. Com isso, literalmente o nervo está prejudicado. Então agora é caso de cirurgia de novo. Uma pessoa que só passou por nunca tinha passado por cirurgia, aí eu fiz a cesárea, que é uma cirurgia, e agora vou ter que passar por outra cirurgia. Mas eu só fiz esse vídeo pra falar do como eu tô hoje em dia, o que tá acontecendo, porque eu não tô postando mais vídeos de compras, mais vídeos de sair, shots, né? Porque eu não consigo mais, literalmente eu não consigo mais. Daqui de casa só vou sair pra consulta na dificuldade, porque infelizmente eu moro em morro e tem muita escada pra tudo. Então sair na dificuldade pra ir pra consulta, fazer a consulta e ver o que vai acontecer quando sair a consulta, né? Mas no momento esse é o meu estado hoje em dia. Eu só fico em casa mesmo, não faço mais nada. No máximo agora meu novo passatempo é pintar pó bigudes, porque eu sempre gostei dessa parte de criar, de pintar. Então meu passatempo hoje em dia é pintar pó bigudes para distrair a cabeça. Então é isso, eu só fiz esse vídeo pra dar um parecer pra vocês e falar um pouco, caso tenha acontecido isso com alguém. Eu nunca ouvi, conheço muita gente que teve filho, fez cesárea, mas não aconteceu isso. Infelizmente foi um acaso que aconteceu comigo. Então, caso vocês conheçam alguém também, é exatamente essa situação. Essa é a minha situação. Não é para assustar quem está grávida ou quem vai fazer uma cesárea, porque infelizmente foi um acaso que aconteceu comigo. Não significa que vai acontecer muita gente. Como eu falei, eu conheço muita gente que fez cesárea até na mesma época que eu fiz e não aconteceu nada. Realmente foi algo que aconteceu comigo. Eu só quis fazer esse vídeo mesmo para falar o jeito que eu tô hoje em dia, o que aconteceu comigo pós cesárea. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu respondo. Desculpa de novo, bem improvisada aqui,
Mas é o jeito que tá dando pra fazer hoje em dia, que eu não quero deixar vocês sem vídeo. E quero falar um pouco de como eu tô. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo, como eu falei, que eu respondo. Um beijo e tchau. Ah, gente, eu esqueci de falar. Caso tenha pergunta, né? Ah, por que você não paga? Gente, eu não tenho dinheiro. Cirurgia é caro. Consulta também particular. Eu não tenho plano de saúde. E consulta no particular é caro. Então, infelizmente, eu tenho que esperar pelo CIGEG, que é da Clínica da Família, porque consulta é caro. E cirurgia com certeza é caro. Eu ainda não sei o preço da cirurgia, mas em média o preço das consultas é de 600 para cima. E da cirurgia eu ainda não sei, porque você tem que passar pela consulta para saber qual cirurgia, como vai ser, o jeito que vai ser, tudo, né? Para falar o preço, né? Então, com certeza a cirurgia não é cara, eu sempre soube que não é cara. E eu não tenho plano de saúde para depois poder ressarcir esse valor da cirurgia. E não tenho plano de saúde por ser caro também. A minha idade, que eu tenho 27 anos, é um pouco mais caro. Então, é isso. Só voltei para falar isso mesmo, que eu não tenho dinheiro para pagar a cirurgia e para pagar a consulta. Então, eu tenho que esperar, infelizmente, porque quanto mais demora, mais eu tô desse jeito, né? Eu fico mais tempo desse jeito e, como eu falei, aos pouquinhos vai piorando. Então, tem que esperar pelo CIGEG, pela Clínica da Família, para poder fazer a consulta e fazer a cirurgia. Não tenho, infelizmente, condições para pagar a consulta e pagar a cirurgia. Mas só voltei para falar isso. É isso mesmo.